Nuvens flutuaram no céu azul. Os heróis pararam de examinar a área à sua frente. Eles ficaram entre duas colinas, em que havia colunas de gelo. A loira se apresentou e disse que o inimigo já pode aparecer. A mulher com dentes afiados sorriu, dizendo que ela tinha sido pega e se escondendo. Afinal, não era o estilo dela. Ela colocou a mão no pilar e, com um largo sorriso, perguntou o que trouxe os heróis lá, acrescentando que se eles não deram uma boa razão, então ela não os deixaria passar. O cara avançou um pouco com confiança, dizendo que eles chegaram como enviados do Império Aviante, por ordem de Sua Majestade. O imperador, após ele perguntou para poder falar com o governante do norte, Dani Parcelin. A menina olhou para ele com um largo sorriso. Ela chegou perto dos heróis, dizendo que eles estavam por um longo esperando por eles, e depois pediu que a seguissem. Ela disse com um sorriso que Khan estava esperando por eles. Um pano com enfeites dourados foi esticado entre duas colunas, e um homem em uma pele de urso sente-se em um trono sob ele. Ele olhou ameaçadoramente na frente dele, cerrando a mão em um punho. Rubis e anéis de ouro brilharam em seus dedos. Ele disse que estava muito barulhento lá fora. Desejo imaginou um homem de peito no sentado, segurando um capacete nas mãos. E pensou que os Stebans, também conhecidos como bárbaros, eram um povo que foi personificado pelas palavras força e coragem, porque essas duas palavras pareciam ter tomado na forma humana, criando a raça mais forte. Muitos guerreiros com armas volumosas estavam gritando algo que o cara acrescentou, que eles eram considerados a nação mais poderosa em todo o continente. E até no Labirinto das Sombras, eles sempre lutaram bravamente contra inúmeros inimigos. Na linha de frente, e entre todos eles, havia um estebaniano que ocupava um lugar especial. Rei dos reis com 2 contras. O cara imaginou a imagem do Dom Apen. Pensei que ele era um dos últimos 6 sobreviventes no Labirinto das Sombras e o guerreiro mais forte. A imagem em sua cabeça foi substituída pela boca de monstros e o punho cerrado de um homem. O jovem... Pensei que seu grito cortou o ar. Seus passos esmagaram o chão e um golpe dividiu um exército inteiro. Desejo imaginou as silhuetas de Auguste Jode, Priscila e Rafael, pensando que ele tinha conhecido cada um deles. E apenas uma pessoa permaneceu. Ele então imaginou a imagem de Donip e terminou com um pensamento que simplesmente, com Reclo, significaria muito. Para esta missão, o cara avançou com um sorriso. Eu acho que, além disso, mais cedo ou mais tarde, isso tinha que acontecer. Mas ele ainda está feliz por poder conhecer, desta forma, uma garota com uma arma volumosa nas costas entrou. Frente do o cara grupo a chamou mentalmente de Yuria Graves e pensei que por algum tempo ela era uma mercenária no continente. E mais tarde recebeu o título de Lobo Negro. A garota segurando uma arma. Ficou ao lado do líder com um sorriso. O cara acrescentou que ela era uma das poucas melhores guerreiras. Quem poderia ficar ao lado de Dani? Então, até certo ponto, ele já está familiarizado com ela. O jovem sorriu sem jeito.
Lembre-se de como a garota correu gentilmente chamando-o para ela. E ele, por sua vez, fugiu dela e pedou-lhe para não se aproximar. O cara pensou que quase morreu algumas vezes, sob o pretexto de treinar. O grupo caminhou entre as colunas de gelo. A garota disse a eles para terem cuidado, porque se eles cometeram um erro, então ela não seria responsável pela vida dos habitantes fracos do continente. O jovem, pensei que ela ainda não assistia sua língua. Desejo olhou para o loiro, que se virou e o lembrou de sua conversa. Ela alcançou e disse ao cara que faria todo o possível para não decepcioná-lo, mas ela não tinha certeza se teria sucesso. O jovem a ultrapassou um pouco, colocou a mão no queixo dela e disse que gostaria de acalmá-la, dizendo que tá tudo bem, mas ele não tem certeza sobre isso. O animalzinho pulou na cabeça de Pran. Romantica olhou para ele com alegria. A loira silenciosamente olhou para o cara, ouvindo suas palavras, que ela era a única entre eles que poderia fazer isso. Os raios do sol passaram para o prédio. A garota se virou para os caras. Ela olhou para trás, franziu a testa levemente e disse seriamente: se eles levantaram a voz ou desrespeitaram o cão, ela os mataria imediatamente. Virando-se para a frente, ela gritou alto, voltando-se para o cão e disse que ela havia retornado. O cara achou que ela era muito barulhenta. Os homens sentaram-se em cadeiras de madeira. Um deles disse que as pessoas do continente veio até eles. E o outro se perguntou se eram crianças. O cara com o crânio de animal na cabeça se eles estavam tirando o sarro deles. E o careca disse que não gostava deles, porque eles eram muito frágeis. Os caras passaram por baixo da varanda onde os homens estavam sentados. Idades disseram que havia uma pressão muito forte vindo deles e que eles eram todos, pelo menos, a classe de um elefante. Yuria bateu no chão com a mão, saudando os grandes. A garota parada na frente do grupo baixou e disse que trouxe os habitantes do continente como o líder havia ordenado. O homem estava sentado no trono. Ele pediu desculpas à garota pelo problema. O cara também se curvou, pensando que ele tinha uma nostalgia muito forte. Por causa dessa voz, Tom olhou para eles, dizendo que eles poderiam levantar a cabeça. Os caras olharam para cima. O cara achou que estava muito envergonhado, olhando para o homem formidável em uma pele de urso. Ele pensou que estava prestes a chorar. Ele olhou para o líder com uma expressão calma, mentalmente chamando-o de velho amigo. Dani tirou a pele da cabeça, mostrando o rosto. O cara pensou que realmente sentia falta dele. Compediu-lhes para responder. Qual foi o motivo de sua chegada? O cara, olhando para o chão, respondeu-lhe na língua estônia. Ele o chamou de grande governante do norte e disse que eles vieram lá por ordem de Sua Majestade, o imperador, para propor uma aliança. Tom olhou para ele com calma, pensando surpreso que o cara conhecia a língua deles, e disse que os caraus vieram convidá-los para se juntar. O cara, sem olhar para cima, disse que é assim porque Sua Majestade espera a ajuda dos bravos estonianos. A chama do fogo
queimou entre o cara e o homem. O líder. Disse que eles estão cientes da situação no continente. Se os forasteiros ganharem esta guerra, o continente vai mergulhar no caos real. Desejo levantou a cabeça depois que o homem disse que, com base nisso, faz sentido para eles intervirem. As chamas do fogo crepitaram silenciosamente. Tom olhou para o cara, acrescentando que ele não poderia aceitar esta oferta. O cara se lembrou de um fogo crepitante semelhante, pensando que havia que não existia uma história neste mundo, mas foi mantido na memória de apenas uma pessoa. Em suas memórias, ele se sentou em frente a Dani, 10 anos após o aparecimento do Labirinto das Sombras. O homem encostou as mãos nos joelhos, dizendo que seu povo estava vinculado por um juramento dado por seus ancestrais e não poderia deixar aquelas terras. Jode, sentado ao lado do cara, perguntou se eles mantiveram o juramento dos ancestrais, quem eles nunca tinham visto pessoalmente. Depois, ele disse que era difícil para ele entender. O homem levantou a mão, olhando para o fogo, e respondeu que não seria capaz de perceber isso. Mas eles não podiam quebrar o eu. O brinco na orelha do homem brilhou enquanto ele falava, que eles não entenderiam o significado de tudo isso. Mas no havia um homem que fez seu povo brilhar. Como nunca antes, ele apresentou a imagem de Melgacon, que ficou ameaçadoramente com os braços cruzados. O homem acrescentou que reuniu um grande número de tribos para expulsar os inimigos das montanhas calcaris, após o qual ele fundou sua terra natal, Desejo, e o mestre olhou para o cã Jode. Perguntou se ele estivesse falando sobre o grande herói do norte. Desejo acrescentou até os habitantes do continente sabiam o nome dele. Como os heróis de Esteban, o homem apresentou a silhueta da pessoa por trás, o grande cã, e disse que eles não conheciam a pessoa que o ajudou. De repente, as pessoas paradas começaram a discutir isso, dizendo que os historiadores dizem que ele era fictício. A calma olhou na frente dele, dizendo que isso não era assim, e que eles o reconheceriam como o Grande. Os assessores ficaram cara a cara com Melgar. Donap acrescentou que ajudou a construir sua pátria, que ainda existe hoje, e entregou ao grande cão uma espada, pedindo apenas uma coisa em troca. O homem segurava uma espada brilhante na mão. Donap disse que essa condição era um dia salvar o mundo do desastre. E cuide dessa até que alguém que possa lidar com isso venha. As pessoas olharam para o líder, que disse que depois disso o assistente desapareceu. O cara disse que o pedido estava olhando para o fogo. Con interrompeu o homem dizendo que ele estava certo. E profundamente em heroína. Foi a espada que ele confiou a Melgar, uma espada completamente coberta de gelo. Estava preso no chão. O homem disse que eles chamam de Extreme Ice Center. Pessoas na multidão disseram, eles tinham ouvido falar sobre esta bola lendária. Ah! Confusão, dizendo que eles estavam esperando por seu dono, por muitos anos, para cumprir um elfo. E houve um tempo em que eles próprios tentou tomar posse dele. As chamas do fogo queimaram na frente dele. Ele acrescentou que no final ninguém puxou esta espada. Jade, que deve haver algum tipo de condição
neste e se O cara houvesse um perguntou. feitiço de selo muito forte lançado sobre O ele. homem Se lembrou de como fluxos de vapor e frio emanou da bola. E disse que não havia selos. A única coisa que o era o protegeu frio. monstruoso que emanava dele. Porque todas as grandes guerras que queria tomar posse da espada se transformou em estátuas de gelo. Ele se endireitou, levantando a cabeça e dizendo que, desde que eles quebraram seu juramento, e entrou no labirinto das sombras. Talvez eles não devessem ter esperado pelo dono. Faíscas do fogo voaram para o ar. O homem terminou sua frase dizendo que ele provavelmente deveria ter encontrado você mesmo. Dom Ap olhou por cima do ombro, dizendo que se ele a tivesse conhecido um pouco antes, ele olhou para Agis de volta e terminou a frase dizendo que talvez eles tivessem um futuro diferente. Os heróis ficaram de joelhos na frente do Khan. Agis calmamente olhou para frente. O homem olhou para ela. Ele franziu as sobrancelhas, fechou os olhos e disse que eles não poderiam deixar este lugar por qualquer motivo. De repente, ele olhou para o cara que interrompeu suas palavras, perguntando se ele aceitaria a oferta. Se eles cumpriram o juramento de malgração, o jovem, parado na frente de seu grupo, olhou para Dona Ap, que perguntou o que ele queria dizer. O homem, na varanda, riu alto. Ele bateu na cerca com a mão e insultou o cara, rangendo os dentes com força e franzindo as sobrancelhas. Ele perguntou como ele se atreveu a dizer uma coisa tão arrogante desde que seus ancestrais partiram. Levantou a mão, dizendo ao homem para parar de levantar a cabeça levemente. Ele perguntou como o jovem conhecia tal desejo de elfo. Olhou para ele calmamente, disse que no mundo das sombras, ele encontrou um descendente direto do grande Khan. E ouvi dele sobre o elfo. O homem sorriu amplamente, dizendo que era interessante. O Esteban, da varanda, novamente gritou que eram pessoas do continente e perguntou ao Khan se ele iria concordar. Dom Ep olhou para ele ameaçadoramente, dizendo que nenhum deles foi capaz de fazer isso em muitos anos. Então nada aconteceria se eles tentassem. O homem queria se opor, olhou-o ameaçadoramente nos olhos. Perguntou se ele está realmente com medo, que eles serão capazes de fazer o que os Estebãs não poderia o homem colocar a mão no trono, que tinha surgido dele. E disse que por causa desse juramento, suas mãos estavam coçando para lutar com alguém. Por muito tempo, se eles se libertassem disso, então nada interferiria em sua aliança. Com o Império, o homem desceu as escadas, passo a passo, dizendo que, no entanto, nem todos poderiam executá-lo. Desejo olhou para ele nervosamente. Uma gota de suor apareceu em seu rosto. O homem disse que eles devem ser dignos. Dani ameaçadoramente se aproximou deles e, parado do outro lado do fogo, ameaçadoramente disse que ele iria pessoalmente verificar o quão digno eles eram. Agnes levantou-se, olhando para o homem. Ela pediu a ele para dar a ela. Nuvens flutuaram no céu azul. E a neve caiu ao redor. Os Stevens bateram as bandas e tocaram a buzina. A garota olhou para a multidão gritando. E pensei que ela estava sob muita pressão. Mas estava vindo de apenas uma pessoa.
Ela olhou para seu oponente, acrescentando que estava vindo dele, romântica, ao lado do cara. Perguntou a ele se tudo realmente ficaria bem. Ele pensou um pouco e depois respondeu afirmativamente. Desejo franziu as sobrancelhas, acrescentando que a garota precisa tentar o seu melhor. O homem mergulhou a arma no chão. Olhando para o loiro, ele levantou o dedo indicador e começou a explicar as regras, dizendo que eles eram simples e falha que em continuar nossa aceitação da derrota na batalha. Significava o fim. Agis olhou para ele, pensando que ela nunca tinha estado tão nervosa antes. Ela segurou a espada com as mãos trêmulas. Anse perguntou se ela estava segurando a espada corretamente. Se esse tremor era do frio ou do medo. Ela segurando a espada na altura do ombro. E ela sentiu como se o próprio chão abaixo dela estivesse tremendo. E ela não conseguia se concentrar. Franzindo as sobrancelhas um pouco, a menina olhou para a frente e pensei que ele era realmente enorme. A loira olhou para Hannah. Ele parecia simplesmente enorme para ela, com olhos vermelhos brilhantes. Don Ape agarrou o punho de sua arma, jogando um machado gigante por cima do ombro. Ele disse que era hora de eles começarem. O próximo, grande número de pedaços de neve subiu no ar. A menina olhou para isso em choque. De repente, o inimigo estava ao lado dela, dizendo que ela estava tensa. Ele bateu com um punho, jogando-a vários metros para trás. A menina olhou para sua espada. A notificação explicou a ela que menos de 50% da mana permaneceu em sua forma. Ela pensou que um simples golpe tirou metade do... Mamãe. Agnes olhou para suas mãos trêmulas e pensou que, no momento do golpe, parecia-lhe que o homem tinha quebrado suas mãos. De repente, por trás da névoa espessa, um homem apareceu apontando o pé para ela. Ele disse que ela era tão leve que voou tão longe. Ele socou novamente com grande força. Uma enorme quantidade de neve subiu no ar. Ele ficou na ravina resultante e olhando para baixo. Disse que ia passar no teste, com habilidades tão ruins, já que ele nem precisou usar uma arma. Olhando para baixo, ele percebeu que um raio começou a se formar ao seu redor. De repente, a neve sob seus pés se espalhou. Ele colocou a arma na frente de seu rosto, que foi atingido pelos ataques da menina. Vapor estava vindo da lâmina de seu machado. A menina disse que parecia para ela que os Estebans não eram muito faladores, mas como parecia para ela, ele não era uma daquelas pessoas. O homem pensou que ela usava magia. Sangue estava fluindo de seu lábio. Ela perguntou por que um homem não deve preservar sua grandeza. Ele olhou para a garota em choque. Idades olhando para ele, limpe o sangue de seu queixo. O homem pensou que ela estava se segurando bem período. Ele sorriu amplamente, rindo um pouco. A neve ainda estava caindo ao redor. Então ele a chamou de leoa do continente, concordando com suas palavras. Ele levantou o machado nas costas. Preparando-se para o golpe, a menina criou um círculo mágico e começou a emitir descarga de raios. O inimigo disse a ela para experimentar em si mesma. Pedaços de gelo subiram no ar. A menina
usou a floresta de corvo branco. O machado do homem perfurou o pilar de gelo. Ele puxou sua arma, chamando-a de estratégia chata. A garota apareceu por trás de um bloco de gelo. Preparando-se para atacar ela, atacou as defesas do homem. Mas nada aconteceu olhando para ela. Ele perguntou se ela feitiço para proteção ou para outra coisa. Ele apenas pulou para longe de seu oponente, que disse ameaçadoramente que, no entanto, não importava. Ele balançou o machado e disse severamente que foi um erro pensar que algo assim poderia impedi-lo. O homem cortou o ar e o bloco de gelo. Enormes pedaços de gelo espalhados por toda parte. Os fragmentos do bloco quebrado subiram. Envolta em um raio, a garota usou uma lança de gelo. De repente, muitos palitos de gelo se formaram nas costas do inimigo. Ele olhou para eles. A garota gritou enquanto ativava seu ataque. Relâmpagos furiosos ao seu redor. As lanças da menina quebraram imediatamente após bater no homem. Ele disse que ela deveria parar de usar seus truques baratos. Parado em frente a ele, ela pensou que a magia dela nem deixou um arranhão nele. O homem olhou para ela enquanto ela se perguntava se ela poderia até ganhar. Antes de se interromper, olhando para ele nervosamente, ela se perguntou se ela era realmente digna disso. A imagem do desejo apareceu em sua cabeça. Ele disse que ela é a única que pode fazer isso. A menina franziu o lábio. Dom Ape olhou para ela com surpresa. Ela pegou a espada com as duas mãos e, apontando para o pensei homem, que desde que o cara acreditava nela, ela não desistiria. Khan sorriu amplamente, dizendo que gostava daqueles olhos. Os olhos de um guerreiro. Ele balançou seu machado. Todo o seu corpo e arma estavam envoltos em uma aura. Ele disse que ele pensou que ela havia fortalecido sua determinação. Ele estava curioso para ver se ela poderia suportar seu golpe. A menina levantou a espada levemente, pensando que isso estava se tornando muito perigoso. O inimigo atingiu o chão, dividindo a espessura da neve. O chão na frente dele começou a se dividir e tremer, criando blocos. Em breve, todo o campo de batalha dividido em pedaços. E subiu no ar o homem usando o pisão da montanha. Pran e Romantica ficaram horrorizados. Desejo pensou que esta era a vasta habilidade do Khan, que sacudiu o próprio chão, dispersando uma grande quantidade de admiração por ele, e que ele não achava que o homem iria usá-lo. A menina esfaqueou sua espada no chão, usando seu palácio de gelo parando seu ataque. Apoiando-se em sua espada, ela pensou que mesmo com a magia da imagem, ela só poderia se defender olhando com confiança na frente dela. Ela decidiu que só tinha uma coisa sobrando e apenas levantou sua espada atrás das costas. Estava coberto com uma camada de gelo. A menina usou a espada mágica de Ice Blessing. Ela rapidamente decolou, pensando que ela colocaria todo o seu mana neste golpe. Aproximando-se do inimigo sob as pedras flutuantes, ela pensou que pelo menos desta vez ela deveria ter sorte. As faíscas azuis atingidas pelo loiro voaram pelo ar. O homem ficou com os braços abertos e disse com um largo sorriso que foi emocionante. Que ela poderia usar uma espada
e magia. Ao mesmo tempo, algo chamou sua atenção. E ele olhou para baixo da espada da garota. Uma frieza começou a se espalhar por seu corpo, penetrando em sua hora. O homem pensou que parecia aquela espada. Ele franziu a testa levemente quando se virou para a garota. Agi saltou para longe dele. Ele olhou para ela incompreensivelmente, pensando por que ela recuou, porque ela teve a oportunidade de fazer pelo menos algo, e então se perguntou se ela havia aceitado a derrota. A menina olhou para o chão, dizendo que isso não era suficiente. Donap olhou para seu oponente. As correntes de ar foram direcionadas para a menina. Ele pensou que todo o frio ao redor estava se movendo em uma direção. A garota exalou pesadamente. Havia uma nuvem de vapor ao seu redor. Correntes de vento se reuniram em sua direção. Seu cabelo subiu no ar. Ela olhou para o inimigo. O cabelo em sua cabeça ficou branco como a neve. A menina disse que tentaria novamente. Um monstro gigante parecido com uma cobra, com várias cabeças pairando sobre os cavaleiros. Uma das cabeças abriu a boca. Carregando um golpe, ela disparou um feixe poderoso que dividiu o chão, onde bateu, fazendo com que os soldados exclamassem que alguém tinha acabado de ser engolido. De repente, um homem saiu da barriga do monstro, gritando que ele não permitiria isso. Dom Macaco, da vida passada do cara, saiu do monstro com a mão levantada, gritando ele não se permitiria ser engolido. Os soldados olharam para ele com um sorriso. Um deles gritou que ele esperava nada menos do Khan, e o segundo parou sua alegria. O monstro abriu a boca novamente, indo em direção ao homem. Um fluxo de ar gelado dirigiu-se a ele. Donip, enquanto estiver no ar, assisti enquanto a cabeça da cobra ficava coberta de gelo. Agis caminhou em direção a eles, sua espada congelando o chão com sua ponta. O homem caiu no chão, enquanto o monstro gritava furiosamente. Ele olhou por cima do ombro. A menina perguntou se sua ajuda era desnecessária. Ela olhou para seu aliado com uma expressão calma, dizendo que ela era culpada. Tom olhou atentamente para ele, pensando que talvez ele deveria ter encontrado o dono da bola ele mesmo. Agistes do presente ficou em frente ao homem, cheio de determinação. Ele franziu as sobrancelhas enquanto olhava em seus olhos. Rum segurou sua arma com as duas mãos e balançou seu machado com todas as suas forças, e proferiu o grito de Kunron. O homem olhou para seu oponente. A menina tomou uma posição, levantando a espada e apontando-a para o homem. Ela franziu as sobrancelhas, olhando com confiança nos olhos de seu oponente. Os guerreiros balançaram suas armas uns para os outros e estão envolvendo cada um deles. No momento do impacto, um flash poderoso ocorreu, cobrindo os dois dos olhos dos espectadores. Os caras se cobriram com as mãos. Dos escombros, caindo. Romantica disse que este foi um verdadeiro desastre natural. O cara olhou mal para o campo de batalha, dizendo o nome da loira. A garota estava respirando pesadamente. Segurando a espada dividida, ela de alguma forma ficou de joelhos, apontando sua arma para o homem. Ela olhou, exausta, em seu rosto. Peão assistiu enquanto sua arma tremia. A menina disse que precisava tentar novamente.
O homem se virou naquele momento. A menina caiu de pé. Os caras correram até ela perguntando como ela estava. Romantica disse isso agora. Há apenas devastação ao redor. A garota baixou a cabeça e pediu desculpas ao cara, dizendo que, embora ela não esperasse ganhar, ela também não achou que a diferença em habilidade era tão boa. O cara disse a ela que estava tudo bem. Ele estendeu a mão para ela com um sorriso, explicando que havia falado as palavras de Coron, o que significava que ele a reconheceu como uma guerreira. E, em outras palavras, eles eram dignos. A garota olhou em seu rosto e surpreendeu. Pegou sua mão e perguntou se ele estava dizendo a verdade. O jovem a ajudou a se levantar, elogiando-a por seus esforços. A garota agradeceu Yuri e se aproximou dos caras, dizendo talvez eles sejam dignos de tentar puxar a espada, mas ela não gosta da ideia de estranhos tocando sua herança. Desejo segurou a Gish e eles olharam para ela incompreensivelmente. A garota desajeitadamente desviou, dizendo que ela ainda reconhecia que a Gish era forte. E foi uma grande luta, depois da qual ela explicou que prepararia um lugar para eles passarem a noite, pedindo-lhes para segui-la. Os heróis olharam para Yuria. O cara não esperava essas palavras. Sufocou o céu noturno, pendurado sobre o prédio, com janelas esculpidas. Carrinho levantou as mãos com entusiasmo. Havia lágrimas em seu rosto. Ele disse lamentavelmente que estava preocupado com a loira. E ficou muito feliz por não ter ficado gravemente ferida. A garota acariciou o cara sentado ao lado de sua cama, concordando com suas palavras que era um milagre que depois de tal luta ela não teve ferimentos internos. Desejo ficou com o rosto satisfeito contra a parede, cruzando os braços sobre o peito, e pensei que eles tinham sorte, porque a diferença de habilidade era realmente enorme, e que derrotar o inimigo sem causar-lhe danos significativos não foi uma questão fácil, depois da qual ele pensou que já atingiu o pináculo do poder. E as idades ainda estão para alcançá-lo. Ele olhou para os caras, adicionando que ele não sabia se ela poderia ganhar, no auge de seu poder. Mas agora ainda era impossível. Romantica estendeu a mão para a garota. Desejo pensou que, se a condição desde o início foi derrotar Dani, então haveria apenas um punhado de pessoas em todo o continente que poderia desafiá-lo. A luz do sol penetrou na sala. Yuria perguntou aos heróis se estava tudo bem. Seguindo ela, o cara respondeu que estava tudo bem. E graças a ela, eles tiveram um bom descanso. A garota o interrompeu, dizendo que ela não estava falando sobre isso. Mas cerca de 2 caras. Desejo lembrou como no meio da noite, ele disse a 2 homens Stebin que eles poderiam levar os caras. Ele correu até o carrinho de bebê e Romantica, apontando para eles, e disseram que tinham mais 2 pessoas, que não eram mais fracos que o guerreiro, que lutou contra e que esta foi uma grande oportunidade para lutar contra eles, sem problemas. Os homens alegremente esticaram os braços. Um admirou o fato de que eles eram tão fortes e o segundo seus músculos estavam animados de antecipação. Romantica gritou com o cara com lágrimas, perguntando o que ele disse a eles.
depois do qual ela disse as idades para parar de apenas acenar, disse através de suas lágrimas que o Senhor estava agindo de forma estranha. Desejo fechou os olhos com um sorriso calmo, dizendo que esta era uma ótima chance de praticar, então eles não deveriam romântica-o, agradecê-lo. Chamou de bastardo.